Bom, então vamos dar início agora à nossa segunda mesa redonda do dia, cuja temática é atividades culturais em ambiente de segregação. Convidamos para compor a mesa, na qualidade de presidente da mesa, a professora Marisa Damas Vieira. A professora Marisa é produtora cultural da Universidade Federal de Goiás desde 1993. E, no período de 93 a 2011, atuou no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás e, atualmente, desenvolve suas atividades no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em Comunicação Social, especialização e mestrado em Música pela Universidade Federal de Goiás. Convidamos agora, para fazer parte da mesa, o professor mestre Hélio Leitão. Professor Hélio Leitão é o atual secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, advogado militante, pós-graduado em processo penal e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Ceará, por 2 mandatos consecutivos. Agora, para compor a mesa, convidamos o professor doutor Danilo Sinro. Professor Danilo é mestre e doutor pelo Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Universidade de São Paulo. Pesquisador em Ciências Humanas e Sociais do Centro de Pesquisa e Formação do SESC em São Paulo. Convidamos também, para fazer parte dos debates, o professor mestre Mário Pragmácio. Professor Mário é advogado, doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio, mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e especialista em Patrimônio Cultural pelo Programa de Especialização em Patrimônio. Foi consultor da Unesco em projeto relacionado ao patrimônio cultural e atualmente leciona no mestrado profissional do IFAM e na pós-graduação em Produção Cultural da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Passo a palavra, presidente da mesa. Obrigada, Marcos. Boa tarde a todos. É um prazer poder participar dessa mesa. Bem, esta mesa redonda agora tratará do tema atividades culturais em ambientes de segregação. Eu não vou me demandar muito, porque, na verdade, nós estamos aqui para ouvir o que nossos pesquisadores trouxeram, né? Vou apenas auxiliar mediando. Imagino que a gente possa fazer na sequência que já está na programação, se os componentes não se opuserem, acho que seria interessante. E poderíamos trabalhar, então, com uma média de 20 minutos para cada qual. Porque a gente tendo 20 minutos para cada qual, nós teremos aí meia hora para as perguntas, para o pessoal, né, trocar ideias, o que eu acho de extrema importância. À medida que vocês falarem, quando estiver faltando uns 5 minutinhos, eu aviso para que a gente possa se articular bem. E, sem mais palavras, eu passaria, então, para a fala do Mário Pragmácio, né, que vai discutir, pelo que eu estou vendo aqui, fricção, espelhamento e disputa na concepção do patrimônio cultural imaterial. Bom, boa tarde. A minha fala vai ser pontual, não vou me alongar muito. Normalmente, no encontro de direitos culturais, eu trago um caso referência, um estudo de caso. Dessa vez, eu vou trazer uma questão conceitual, epistemológica, pontual, que é decorrente de um estudo de caso. Eu gosto bastante dessa metodologia do caso referência para extrair reflexões, só que dessa vez eu vou abstrair mais um pouco para tentar mostrar para vocês como eu venho enfrentando uma questão de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2013, junto com o professor João Domingues, professor da UF. A gente está estudando o processo de patrimonialização dos comércios tradicionais do centro da cidade do Rio de Janeiro. O professor João Domingues, ele analisa na perspectiva da sociologia urbana, da política cultural local,
e eu tento trazer um olhar voltado dos direitos culturais e do patrimônio cultural imaterial. É daí que surge a minha questão que eu quero trazer para vocês, que ela tem um cunho, de certa maneira, epistemológico, e eu já peço desculpa para vocês, que vai ser um pouco desgastante, mas prometo que serei breve. Inicialmente, como eu falei, eu queria analisar esse fenômeno do processo de patrimonialização dos comércios tradicionais, assim como teve aqui da farmácia Oswaldo Cruz, em Fortaleza, Cine Belas Artes, em São Paulo. Em todo o Brasil tem casos semelhantes de comércios que são despejados ou têm as suas atividades encerradas. E eu queria olhar para esse fenômeno, esse processo de patrimonialização da cidade do Rio de Janeiro, sob a égide do patrimônio cultural imaterial. Ou seja, eu escolhi o patrimônio cultural imaterial como uma categoria analítica, né? Ela seria a minha categoria de análise. E é daí que surge uma questão, das diversas que eu venho enfrentando nessa pesquisa, sobre a possibilidade de considerar o patrimônio cultural imaterial como uma categoria analítica, né? E aí, de cara, eu já digo qual é o problema. Eu vou mostrar para vocês aqui, en passant, que a literatura do campo do patrimônio cultural brasileiro, sobretudo, vem compreendendo que não existe a dicotomia entre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Ou seja, do ponto de vista teórico, essa dicotomia seria uma falácia. E aí a minha questão se não existe, do ponto de vista teórico, essa dicotomia entre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial, como é que eu vou utilizar o PCI, né, que é a sigla que a gente denomina, como uma categoria analítica? E eu vou mostrar para vocês o percurso que eu fiz, ainda são ideias que eu estou trabalhando, então não vou trazer respostas, e nem tenho essa pretensão também, mas quero trazer para vocês, sobretudo, as questões, né? E essa questão que eu apresentei inicialmente para vocês. Eu vou começar, então, tentando compreender como a literatura vem tratando sobre essa dicotomia, né, entre patrimônio cultural material ou imaterial. Porque existe uma discussão se houve uma cisão do conceito de patrimônio, que seria essa dicotomia, ou se houve uma expansão semântica. Para a gente compreender como se dá esse debate, a gente tem que situá-lo historicamente, né? E patrimônio é uma categoria datada. A noção de patrimônio é uma categoria moderna, ela surge ali pelos idos do século XVIII, atrelada à ideia da formação dos estados nacionais. Isso a literatura, sobretudo os historiadores, vêm tratando, Márcia Chuva, aqui no Brasil, François Chouet, internacionalmente, vem datando e delimitando o surgimento da categoria patrimônio, sobretudo atrelado ao surgimento do Estado-nação e a formação nessa perspectiva. E, obviamente, que, decorrente dessa noção moderna de patrimônio, derivam diversos pilares, que eu vou mostrar para vocês, que eles vão sendo desconstruídos aos poucos, sobretudo quando aparece a noção de patrimônio cultural imaterial. E, dentre elas, eu estou me referindo à identidade nacional, à perspectiva monumental de patrimônio, que a mesa anterior falou um pouco sobre a autenticidade, excepcionalidade, e a formação da proteção, da tutela jurídica do patrimônio, que surge, sobretudo, no contexto europeu, francês, ligado aos órgãos, né, às inspetorias de monumentos que vêm tutelar esse patrimônio. Então, essa é a perspectiva da noção moderna de patrimônio que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui foi um slide que eu fiz às pressas, só para dar uma quebrada. Mas eu queria mostrar para vocês também que existe uma outra perspectiva de pensar o patrimônio, que é pensar o patrimônio como uma categoria de pensamento, que é uma categoria bastante utilizada na antropologia, e aqui no Brasil, o José Reginaldo Santos Gonçalves, que é um antropólogo da UFRJ, vem utilizando o patrimônio como uma categoria de pensamento, que sobretudo, ele desatrela essa perspectiva moderna, ele diz que não necessariamente patrimônio é uma noção moderna, ela existiu em outras sociedades, em outros momentos, não necessariamente apenas na modernidade. Eu não vou citar aqui essa ideia, que é de um texto homônimo dele, que é patrimônio como uma categoria de pensamento. Mas ele, sobretudo, atrela isso, mas não é disso que eu quero tratar. Eu quero, sobretudo, focar nessa dicotomia, né? Porque em trabalhos anteriores eu já enfrentei esse tema e cheguei à conclusão de que é uma falácia, sobretudo a partir dos teóricos que eu vou mostrar para vocês, mas ela se verificava... Não estava passando, né? Eu estou falando, então, aqui, acompanhando, mas acho que dá para seguir o raciocínio. Meu slide também não está essas coisas todas, não.
que a dicotomia ela não existe teoricamente, mas na prática ela se verifica. E, sobretudo, quando me refiro à prática, é na prática institucional, sobretudo a partir da estrutura administrativa, né, vide FAM, que tem o DEPAN, o DPI, e também nas normas jurídicas. Nas normas jurídicas... deixa eu só mostrar um slide que passou aqui rapidinho. Era esse aqui, tá? Foi feito com muito esmero. Essa dicotomia ela se reflete também nas normas jurídicas, tá? Sobretudo eu me refiro ao tombamento para os bens materiais e para os bens imateriais. E a literatura que eu me referi, eu vou trazer só 3 textos aqui, que são textos seminais para o campo do patrimônio cultural. Um texto é da Maria Cecília Lourdes Fonseca, que foi citado aqui pelo Hermano, que tem um livro que é uma leitura obrigatória, o Patrimônio em Processo, mas, sobretudo, um texto dela que é Para Além da Pedra e Cal. E eu trouxe ele pelo conteúdo, mas também por essa conotação, né, da pedra e cal, que eu vou tratar mais adiante, né? E ela refuta essa ideia da dicotomia, baseada no pensamento de Saussure, sobretudo de que é necessário um suporte físico para o bem imaterial se materializar. E a coisa ela não traz um valor em si, o valor é sempre atribuído, e esse valor que é atribuído nada mais é que o patrimônio imaterial. A ideia básica é essa, tá? Que vem sendo reproduzida na literatura. Um outro texto seminal do professor Piano Bezerra de Menezes, na aula magna do primeiro Fórum Nacional de Patrimônio Cultural, que é um texto que está super em voga no momento, que é sobre a revisão de premissas. Ele trata também sobre essa questão, sobre a questão do valor, né, que o valor não é intrínseco, o valor é extrínseco, é sempre atribuído à coisa, e esse valor ele muda no tempo e no espaço. A teoria do patrimônio vem tratando sobre isso. E um terceiro texto, que é um texto do Adler Homero Fonseca de Castro, que é um historiador, também é um texto super polêmico, e ele o texto que ele denomina de O Problema Mal Posto, né? Patrimônio Material, o Problema Mal Posto. É um texto bastante incisivo, ele faz uma crítica interna dentro da própria instituição, mas é interessante para mostrar isso, que ele aponta para esse problema que foi mal colocado, que é de atrelar as políticas a uma falsa dicotomia. Ou seja, a ideia era sempre essa. E, como eu falei, de certa maneira eu já enfrentei esse tema e cheguei à conclusão de que ele não existe teoricamente, mas na prática era verificável, através da prática institucional e também das normas jurídicas. Só que, ultimamente, eu não estou satisfeito com essa solução, o enfrentamento dessa questão, né? Cada vez mais eu tenho apostado na ideia do dissenso, do conflito, da disputa, e eu estou tentando rever essas ideias, inclusive rever essa teoria, o pensamento desses teóricos, né? E é a partir daí que eu queria trazer essa questão epistemológica que está me afligindo. Isso aqui é só o rebatimento na Constituição, que é, sobretudo, essa questão, né? Se a gente tomar como premissa que não existe, do ponto de vista teórico, essa dicotomia, como é que eu vou utilizar o patrimônio cultural e material como uma categoria analítica, né? No mínimo seria contraditório ou inadequado, para dizer o mínimo, né? E eu venho enfrentando essa questão e tentando buscar uma solução, né, para não refutar essa minha escolha inicial, e a gente geralmente faz isso. E estou tentando buscar o pensamento de compreender o patrimônio cultural e material como uma categoria política, né? E aí eu trago toda essa ideia de dissenso, de conflito, não só na aplicação e no manejo dessa categoria, que eu acho que é o tom da mesa aqui. Como os grupos, os sujeitos, a comunidade, o próprio Estado, quando ele captura essa categoria, ele empreende para o seu projeto de poder, para dar visibilidade, de diversas maneiras, né? Mas eu queria compreender como essa disputa ela faz parte do conceito. Ela está na origem, na gênese da noção de patrimônio cultural e material, que é forjada histórica e socialmente também, assim como a moderna noção. E aí eu trago um estudo, assim como o estudo do Hermano, que é um brilhante estudo oriundo do mestrado do IFAM, que eu sou professor de lá também, que deu origem à publicação que foi lançada ontem. Tem um outro texto do PEP, que é de um aluno chamado João Paulo Pereira do Amaral, está disponível online esse trabalho, chama Da Colonialidade do Patrimônio ao Patrimônio Colonial, que ele faz uma aproximação da noção de patrimônio cultural e material com os estudos de decolonialidade.
E é bastante interessante esse texto, e foi a partir dele que eu estou tentando fazer uma aproximação com esse marco teórico, que para mim é novidade, eu não tenho familiaridade ainda com esse marco referencial dos estudos decoloniais, mas ele serve para essa proposta que eu quero mostrar para vocês aqui, da perspectiva decolonial, de uma nova lógica, de uma nova episteme para se pensar o patrimônio cultural imaterial. E aí eu trago, pelo menos, tento decupar 3 categorias aqui que eu estou pensando, que é a fricção, o espelhamento e a disputa em si, que é aquilo que eu falei de como os grupos se utilizam dessa categoria. A fricção que eu me refiro seria pensar o patrimônio cultural e material na perspectiva da contestação daquela moderna noção de patrimônio. Ou seja, ele não propõe uma ruptura, isso é importantíssimo para a gente pensar como ele se configura, mas ele tensiona a moderna categoria de patrimônio cultural. E quando ele tensiona essa moderna noção, ele tensiona os seus pilares também, né? Naquele slide que eu passei muito rápido, mostra mais ou menos os pilares dessa moderna noção, que estão a identidade nacional, de certa maneira essencializada, a autenticidade, o monumento, a formação dos estados nacionais. E a noção de patrimônio cultural e material, ela vem tensionar, como eu falei, e a partir disso ela cria fissuras nessa moderna noção, de onde saem novos pilares para a construção do patrimônio cultural e material. Dentre esses pilares, na verdade, uma subcategoria derivada, a gente pode imaginar a ficção, e aí não é fricção, a ficção do patrimônio cultural material. Ou seja, o patrimônio cultural material, ele só existe a partir do olhar do patrimônio cultural imaterial. Ou seja, ele é criado para ser rechaçado. E, não raro, ele é criado de uma forma caricata. E por isso que eu quero chamar a atenção, inclusive, para aquele termo pedrical, que é como a literatura vem denominando essa política dos primeiros anos do IFAM, que é uma política que privilegiou, segundo a literatura, os bens da cultura dominante, da elite branca, católica, sudestina e por aí vai. Então, essa alcunha de pedrical, ela casa muito bem com essa subcategoria derivada, porque ela não rompe, ela só tensiona, que seria o patrimônio cultural material. Então, essa fricção, ela ocasiona um espelhamento, não só esse espelhamento que eu estou mostrando para vocês, que é conceitual, né, o patrimônio cultural imaterial só existe porque foi forjado um patrimônio cultural material, mas também um espelhamento normativo. Porque para esse projeto, né, e a noção de patrimônio cultural imaterial, ela é muito comprometida com a ação política, ela prevê também um espelhamento normativo. Ou seja, precisamos de novas normas para contrapor as velhas normas. E esse espelhamento, a gente pode pensar aqui, por exemplo, na Convenção de 2003, que ela é um contraponto, a Convenção de 2003, que é a Convenção da Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, né, que faz contraponto à Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 72. Ou seja, isso a literatura internacional, se a gente pegar os textos da Sarah Jane Smith, do próprio Lucas Lichinsky, que é um brasileiro radicado na Austrália, ele vem falar isso, que ele é feito à luz de algo que quer se contrapor. E também no Brasil, como é bastante destacado, essa nova norma do patrimônio cultural imaterial, que seria o Decreto 3551 de 2000, é criado à luz de algo que quer se contrapor, que seria o Decreto-Lei 2537, que é o do tombamento, né? E a gente pode, inclusive, encontrar alguns vestígios, né, desse espelhamento a partir do sistema de inscrição, né, de lista. Tanto a Convenção quanto o Decreto 3551 mantém uma ideia de inscrição na lista de patrimônio mundial e da inscrição nos livros de registro, né? Que é bastante criticado, inclusive, internacionalmente, que não precisaria de uma lista, assim como tem do patrimônio material, que criaria uma hierarquização dos bens culturais. Mas essa era só para mostrar para vocês essa ideia de como eu estou tentando enfrentar essa questão epistemológica de que não existiria a dicotomia, logo o que a gente verifica na prática não faz sentido, né? Eu estou tentando modificar o meu marco teórico com a aproximação desses estudos de decolonialidade para mostrar que o patrimônio cultural imaterial existe, inclusive,
teoricamente, a partir de uma nova episteme, e aí tem toda a discussão da decolonialidade, que prevê, inclusive, a criação de novas categorias para se pensar a realidade, né? E, por fim, e eu acho que eu estou no meu tempo, Sim. Eu queria trazer a ideia de disputa, que eu acho que deveria ter sido meu ponto de partida aqui, né? Trazendo um caso referência para mostrar a disputa no campo do patrimônio, né? A disputa da memória, dos grupos, dos sujeitos, que eu acho que é a parte mais visível do patrimônio cultural e material enquanto uma categoria política. Mas eu dei uma preferência aqui para fazer uma análise mais conceitual, para mostrar que essa disputa ela não está só no manejo, ela faz parte da construção teórica do conceito, né? Na verdade, eu trabalho com a ideia de noção de patrimônio cultural e material, que é forjada em contraponto e à luz da moderna noção de patrimônio. Beleza? Era isso. Vou deixar meu e-mail de contato aqui, mas estou nas redes. Quem quiser continuar o debate, estou à disposição. Obrigado. Bem, a gente agradece ao Mário e, realmente, ele nos traz questões muito instigantes que vão nos fazer ficar pensando durante o decorrer desse evento inteiro, né? E que, certamente, será muito importante para o nosso debate que vai acontecer daqui a pouquinho.